Se você quiser acompanhar comigo, Ezequiel 37, o título da mensagem para a mídia, a visão. Nós vamos usar Ezequiel 37 e Efésios 5, do 15 em diante. Enquanto você procura, eu quero te convocar a estar no dia 2, no batismo. Amém? Amém? Você está aqui nesse frio, você pode ir lá sábado que vem que vai estar calor. Certo? Lá na chácara da Tia Nina. Por quê, irmãos? O batismo é algo importantíssimo na vida da igreja. Importantíssimo. Você não pode ficar de fora. Ah, eu não conheço ninguém. É o seu irmão que está sendo batizado. Você faz parte dessa família, de um corpo. Nós precisamos comemorar uma vida que nasce eternamente, não é verdade? É para isso que nós trabalhamos. É para isso que nós nos dedicamos. É para isso que nós somos salvos. Para levar essa mensagem à frente. Existe algo mais novo que Jesus? Do que falar de Jesus? Existe algo mais importante do que falarmos de Jesus? Existe algo mais doce do que o nome de Jesus, como cantamos? Existe algo que deveria nos motivar mais do que falar sobre Jesus? Nada. Ele é a nossa vida. É para isso que nós somos alcançados. E quando alguém decide batizar-se e descer as águas, é a confissão pública de que o Senhor venceu mais uma vez. Jesus 1, Satanás 0, mais uma vez. O placar vai aumentando, nós vamos ganhando, as almas vão sendo salvas. E nós vamos comemorando isso publicamente. Sabe, irmãos, a igreja, fisicamente falando, ela continua sendo importante. Porque a igreja, o prédio mesmo. Nós sabemos que a igreja não é o prédio. Mas a igreja, a construção, ela continua sendo um sinal a esse mundo caído. De que existe um Deus no céu. A reunião daqueles que foram salvos para comemorar o batismo, celebrar o batismo, ela é um sinal a este mundo perdido. De que existe salvação ainda nesses tempos modernos. Amém? Então você não pode faltar. Esteja lá, por favor. Amém? Ezequiel 37, diz assim a palavra escrita. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ela me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que eles vivam. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi, nós fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão,
e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, a sua palavra foi lida. A sua palavra viva e eficaz foi lida em meio à sua congregação. Nós te pedimos, soberano Senhor, faz essa palavra entrar em nosso coração. Faz essa palavra, Senhor, nessa manhã se tornar vida em nós. A sua palavra, Senhor, a sua palavra poderosa, a sua palavra que criou os céus e terras, pode criar qualquer coisa e trazer qualquer coisa à existência. Então cria o arrependimento, cria, Senhor, a justiça em nosso coração, cria, Senhor, tudo que é necessário para que tenhamos comunhão contigo. Essa é a nossa oração, que o Senhor nos encha nessa manhã até transbordar. Queime os nossos corações, Senhor, com o seu fogo. Encha-nos até, Senhor, que nós possamos ter mais de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel é tomado pelo Senhor em uma visão. Ezequiel estava no exílio da Babilônia junto com o povo de Israel. E ele é tomado e levado pelo Senhor a uma visão tenebrosa. Um vale repleto de ossos secos, um vale escuro, um vale fundo, cheio de ossos, um vale cheio de morte. E essa visão que Deus dá a Ezequiel não é apenas a visão de Israel como nação, a visão política de Israel que estava derrotado politicamente pela Babilônia, que havia invadido a terra de Israel e tomado e levado cativo o povo de lá. Era também isso, mas era muito mais do que isso, ia muito além. Deus mostrou, na verdade, o destino de todo aquele que não reserva 100% do seu coração a Deus. O vale de ossos secos é o destino de todo aquele que divide o cômodo do seu coração entre Deus e outra coisa qualquer. Que divide o trono do seu peito e adora outro Deus além do Deus de Israel. Qualquer um que divida o trono do seu coração em dois, não tem outro destino senão a completa perdição, morte e derrota no exílio, longe da terra que Deus dá, longe do próprio Deus. Quando nós hoje agimos como agiu Israel, ou seja, quando nós permitimos a idolatria entrar em nosso coração, e idolatria é qualquer coisa que possa competir com Deus, que esteja acima de Deus ou que esteja ao lado de Deus em nossas vidas, seja sua família, sua carreira, poder, dinheiro, qualquer coisa que você coloque ao lado de Deus. Quando nós agimos assim como Israel agiu, nós fazemos isso, acabamos também em um exílio espiritual, como acabaram os nossos irmãos. Nossos irmãos do passado, eles foram alertados inúmeras vezes que deveriam amar a Deus sobre todas as coisas e somente a Ele prestar culto. Que deveriam buscar a Deus com todo o seu coração, e se assim o fizessem, se buscassem ao Senhor de todo o coração, o encontrariam. Mas, em algum momento, eles olharam para o lado, olharam para as nações vizinhas, olharam para os deuses da Babilônia e preferiram os deuses da Babilônia do que o Deus de Israel. E como toda desgraça começa com uma olhada indecente, no final eles estavam amando mais ao mundo do que a Deus. O mundo aqui são os deuses, o que as nações vizinhas tinham. Israel era uma nação única, com um tipo de governo único, com um culto único, com uma revelação única, mas eles preferiram o que todo mundo tinha. Eles preferiram olhar para as nações vizinhas e invejaram o que elas possuíam. Eles amaram o mundo mais do que a terra que Deus deu a eles, mais do que o Deus verdadeiro. E depois de Deus muito chamá-los, sem sucesso ao arrependimento, Deus então convoca o mundo, ou seja, a Babilônia, junto com os seus deuses falsos, para ensinar algo ao seu povo escolhido.
O mundo que Israel cobiçou, agora os escravizava. O mundo que Israel desejou, agora Israel estava cativo, escravo nessa terra, distante. Porque assim são os deuses falsos. Eles nos seduzem, eles nos tiram da terra prometida. Depois eles nos escravizam e depois eles nos matam. Assim acontece com os deuses falsos desse mundo. E agora o povo de Israel está fora da sua terra, está longe da terra prometida, exilado há cerca mais ou menos de 10 anos, quando Ezequiel tem essa visão. Eles já estão no exílio há cerca de 10 anos. E Ezequiel tem essa visão de desgraça da condição espiritual do povo, porque depois de 10 anos vivendo na Babilônia, nem o mais otimista dos israelitas tinha alguma esperança que Israel pudesse ser restaurado. Eles não tinham mais esperança de voltar a prestar culto ao Deus verdadeiro depois de 10 anos escravos. Tanto é que a visão diz que aquele vale era a nação de Israel, a condição espiritual e física de Israel. Um vale não apenas de ossos secos, mas sequíssimos, diz a palavra. Não poderia ser mais seco, não poderia estar mais destruída a nação. O povo de Deus não poderia estar mais derrotado do que sendo escravo do mundo, das nações a que eles tanto invejaram. Não havia esperança alguma mais. Não havia. E é normal não haver esperança quando você está colhendo o fruto da sua própria desobediência. Isso acontece porque o Deus falso, ou o diabo, como queira, ele sempre dirá antes do pecado que não há problema algum pecar. Ele sempre vai nos convencer, tentar nos convencer que não há problema algum. Foi assim desde o princípio. Foi assim desde a antiga serpente que convenceu os nossos primeiros pais. Não há problema. E depois que você pecar, desobedecer, ele vai tentar te convencer com todas as forças que não há perdão. Que não tem mais jeito. Que agora tudo acabou. Que para isso que você fez, não há mais como retornar. Não há como mais consertar esse tipo de desobediência. É isso que o diabo faz. Antes de você errar, tenta te convencer que não tem problema. E depois que não há perdão. E o discípulo maduro, ele não cai em uma armadilha e nem na outra. Ele sabe muito bem que há problema no pecado. E ele sabe muito bem que se ele cair, tem um advogado no céu, junto a Deus Pai. Ele não transforma uma derrota emocional em uma derrota espiritual. Porque essa, o nosso advogado já venceu. No meio dessa angústia sem precedente que estava a nação de Israel, mesmo depois de todo adultério que ele comete com Deus, porque Israel era sua noiva, mas adulterou com os deuses falsos das outras nações. Depois do Deus Israel, se você ler os capítulos anteriores de Ezequiel, Deus se revolta a tal ponto que ele chama a sua noiva de prostituta. Ele chama Israel de prostituta por conta do adultério que comete. Tamanha indignação desse Deus. Mesmo em meio ao vale da sombra da morte, Deus não se esquece do seu povo. Ele continua fiel ao seu povo. E ele então toma Ezequiel nas mãos, mostra a condição em que o povo estava, e ele pergunta a Ezequiel: é possível, Ezequiel, filho do homem, é possível que haja vida nesse vale de morte outra vez? E Ezequiel dá uma capengada. E ele fala: vai saber, Senhor, só tu sabes. E eu não me atrevo a dizer, olhando para essa desgraceira toda, que existe vida, mas tu sabes. E Deus responde: sim, é possível. É possível. Diga a esses ossos: ouçam a palavra do Senhor para que vivam. Porque esse povo morreu porque se afastou de mim, da minha palavra. Mas se esses ossos secos, esses mortos ouvirem a palavra, se receberem a minha palavra em seu coração, aí eu colocarei o meu espírito e viverão de novo, e viverão para sempre. E Ezequiel então profetiza a palavra do Senhor, conforme ele recebeu.
e ele vê aquele vale de morte renascer na sua visão. Nós sabemos que essa visão se cumpre em parte quando o povo de Israel retorna do exílio com Esdras, Neemias, Zorobabel. Nós sabemos que muita gente boa diz que essa visão se cumprirá no milênio, quando Israel for restaurado, Romanos 11. E nós acreditamos também que essa visão gloriosa final já foi cumprida e antecipada quando a palavra vem ao mundo e Deus diz: ouçam-no. Ouçam o meu filho amado, a palavra que encarnou, o verbo que se fez carne e veio nos dar a direção. Diz Hebreus, no passado Deus falou de muitas maneiras, mas agora Ele falou por meio do Filho. Jesus é a última palavra de Deus para a humanidade. Ele veio, a luz veio ao mundo iluminar as nossas trevas. Quando a palavra então encarna, essa palavra, essa visão de Ezequiel se cumpre em parte. E quando essa palavra vem ao mundo e cresce e prega, e ele encarna, a virgem dá a luz a essa palavra, e ele cresce em graça e em verdade, e ele vive a vida que nós não podemos viver, e ele então cumpre toda a lei de Deus, ele conhece o nosso sofrimento, ele toma sobre si as nossas dores, e por meio das suas pisadas nós somos curados, e ele toma parte na humanidade, e ele então se entrega livremente na cruz do Calvário, e aí os seus discípulos estão tristes por conta da sua partida, mas ele diz: não se entristeçam, porque eu estou com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, e eu irei ao Pai, mas eu enviarei quem? O Consolador, o Espírito, que será derramado sobre toda a carne, e vocês viverão para sempre. Essa é a promessa que certamente os discípulos, quando viram em Pentecostes, quando Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, eles se lembraram de Ezequiel, se lembraram de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, porque eles viveriam para sempre. Graças a Deus, a palavra já veio, e o Espírito Santo já foi derramado em nossos corações, da mesma forma que a visão em Ezequiel profetiza a palavra, o verbo encarnado que dá vida, e depois o Espírito Santo que é enviado aos nossos corações. Somente o Espírito e a palavra pode nos dar vida para sempre. Somente a palavra que veio ao mundo e o Espírito Santo derramado em nossos corações é que nos livra da condenação eterna, é que nos livra da morte eterna, é que nos livra do vale de ossos secos. Como disse John Owen, na cruz nós vimos a morte da morte na morte de Cristo. A morte morreu em Jesus Cristo. Não existe mais morte, porque aquele que crê no Filho já passou da morte para a vida eterna. Já saiu do vale de ossos secos. Mas o ponto aqui hoje é que talvez você já tenha acolhido o Evangelho em seu coração e o Espírito já habite em você. Mas assim como o povo secou no passado, no exílio, talvez também você tenha secado em sua jornada e também esteja hoje vivendo um exílio espiritual. Eu não estou hoje aqui falando de salvação, eu estou falando com salvos. Só pode ter secado aquele que um dia foi cheio. Só pode ter apagado o Espírito quem um dia já o teve. Eu estou falando com quem já creu, com quem já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e o Espírito Santo em seu coração. Talvez você tenha secado, como o povo secou. Assim como o povo estava já há 10 anos no exílio sem esperança, talvez você também em algum momento tenha secado, tenha olhado para o lado, amado mais ao mundo do que a Deus, amado mais as trevas do que aquele que iluminou os nossos corações. Quantos não dizem: Jesus é meu Deus, mas estão secos, completamente secos? Quantos não dizem: Jesus é tudo para mim, mas está seco, já não há vida, já não se percebe vida? E talvez você nem saiba que está seco,
Porque uma das dificuldades de estar morto é que você não sabe que está morto. Porque um morto não reage ao que Deus fala. A maior dificuldade de se lidar com um louco é mostrar que ele é louco. Ele não sabe o que é. De um insensato é que ele é insensato. De um morto que ele está morto. Enxergar a própria condição é difícil. A característica do morto é que ele não responde mais a Deus. A palavra já não tem mais efeito sobre ele, em geral. Ele ouve a palavra e aquilo já não o toca mais. Ele lê a Bíblia, quando lê. Em geral ela está empoeirada no Salmo 91, amarelinha, aberta na frente da casa. O resto grudado, porque nunca abriu. Mas quando lê, não toca mais. Reuniões de oração, a vida de oração é uma lembrança antiga. Vive de migalhas dos cultos. Porque viver de culto é viver de migalha. Não é a vida que Deus tem para nós. E nem sabe que está assim. Ele já não luta mais. O morto não luta para viver a vida de Deus, a vida do Espírito. Não luta mais. Tá bom assim do jeito que está. Se soprar para cá tá bom, se ventar para lá tá ótimo. E a gente vai tocando a vida. Mas a pergunta que o Deus soberano em quem você crê faz essa manhã a você é a mesma que ele fez ao povo de Israel há tanto tempo atrás. Pode esses ossos viver novamente? Pode haver vida num vale de ossos secos novamente? Qual é a resposta? Nós que já conhecemos toda a história, sim, é possível que haja vida desde que você ouça a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor e viverão novamente. A pergunta que fica é: se nós já temos o Espírito, por que secamos? E se estamos secos, o que a palavra nos diz para que possamos ser cheios novamente? É isso que nós vamos ver. Como nós podemos nos encher de novo do Espírito e vivermos a vida que Deus tem para nós. Vamos ver isso, o que Deus tem. Amém? Abra o seu coração. Primeiro ponto: o povo de Deus seca porque não faz um diagnóstico, porque não se examina. E porque não se examina, não se conhece e não confessa. Para nós sairmos do nosso exílio espiritual e nós voltarmos à terra, entre aspas, onde Deus deseja, para nós sermos cheios, em outras palavras, o primeiro remédio amargo que temos que tomar é reconhecer que estamos secos. Se nós estamos secos, estamos secos. O que é, precisa ser com todas as forças. A palavra diz: negue-se a si mesmo, mas não diz negue a realidade. Cansamos de dizer isso. Se estamos, estamos. É melhor confessarmos rapidamente. É o meio mais rápido de sair de onde estamos, confessando. Ah, Murilo, eu não estou tão seco assim, eu estou legal. Vamos avaliar? Eu não estou dizendo sobre a vida de ninguém. Cada um avalia a si mesmo. Tudo que eu vou dizer daqui para frente é um parâmetro. Eu não estou dizendo se você está ou se você não está. Eu espero que você não esteja. Mas se você está, converse aí com seu Deus. Quando alguém está cheio do Espírito, acontece como em Atos 17:6. Olha o relato que diz: esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo e agora chegaram aqui. Quando Paulo chega na Macedônia para fundar a igreja dos Filipenses em Filipos, diz lá que uma menina possuída por um espírito maligno o seguia dia e noite, incomodada, gritando. Esses homens causaram um alvoroço, estragaram a economia da cidade, que era movida um turismo religioso do templo de Diana. Acabaram com a venda daqueles que vendiam imagens ali, simplesmente por estarem ali, cheios do Espírito,
causaram um alvoroço. Não é confusão na internet, irmão. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Alvoroço aqui não é você sair arrumando briga na internet para provar que a sua teologia está certa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Poder no Espírito. Quando alguém chega, irmãos, cheio do Espírito em qualquer lugar, ele causa um alvoroço. As coisas mudam. Nada é igual. Ele não precisa fazer nada. Mas isso vai acontecer. E essa é a vida que Deus tem para nós. Porque viver uma vida cristã apenas baseada em nossa razão, no que nós conseguimos praticar naturalmente, não é viver a vida do Espírito. É viver uma filosofia cristã. Isso faz parte, ter uma doutrina correta, você pregar corretamente, viver corretamente a ética cristã, claro que faz parte. Aliás, isso é uma das evidências do enchimento do Espírito, a obediência incondicional. Que aquele que vive no pecado não pode estar cheio do Espírito. Mas não é apenas isso. Existe algo a mais, que é o sobrenatural. Nós cremos em uma realidade sobrenatural, ou não cremos? E essa é a vida que Deus tem, a vida plena. A vida normal daquele que crê deveria ser assim. Ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele se arrepende, como bem disse o Luiz aqui no começo. E ele recebe o Espírito Santo nele. E a partir daí, ele nasce de novo. Ele tem consciência do seu pecado agora. E agora ele passa a viver de outra forma, a vida que Deus tem. E agora ele busca os dons do Espírito. Dons de cura, de evangelismo, da palavra. E ele então começa a viver essa vida. E ele presencia ali expulsões de demônios. Curas milagrosas. Coisas acontecem que não acontecia na sua vida normal. Sabe, irmãos, ao longo da minha caminhada eu cansei de ver demônios sendo expulsos. É uma realidade espiritual. Não se precisa ficar buscando isso. O pastor Anderson, então, é praticamente o caça-fantasma, tanto que ele já viu. Coisas naturais que acontecem, ou sobrenaturais. São coisas que existem. Eu cansei de ver pessoas sendo curadas. Cansei não, quero ver muito mais. Cansei entre aspas. Mas eu já vi várias vezes acontecer isso. Eu já vi, irmãos, o seu João está aqui. Não está aqui, ele vem à noite. Mas ele é da igreja. O seu João, da dona Eva. Ele não sabia ler. Não sabia ler. Teve um dia na célula que eu não sabia que ele não sabia ler. Eu joguei uma Bíblia na mão dele. E ele morreu de vergonha, e eu mais ainda, porque eu não sabia. Terminou a célula, eu percebi e falei, irmão, você não sabe ler? Não sei ler tal. Eu falei, eu vou te ensinar a ler. Vem aqui 1 hora antes na célula, que eu vou te ensinar a ler. Isso já fazem 10 anos atrás. E ele foi uma vez. E eu ensinei as letras para ele. Ele sabia algumas letras separadas, ele não sabia juntar a sílaba. Na segunda aula que eu fui começar a ensinar a juntar a sílaba, BA mais BA, BE mais B, é assim. Ele leu um jornal que estava em cima da minha mesa. E eu fiquei nervoso com ele, com a minha fé tremenda. Eu falei, se você sabe ler, seu João. Você está me fazendo perder meu tempo aqui 1 hora antes? Aí a dona Eva gritou lá, falou, ele não sabe ler não? Falei, como que não? Ele está lendo o jornal. Ele falou, mas eu não sei como é que eu estou lendo. E eu com a minha grande fé continuei duvidando. E daqui a pouco ele começou a ler e não tivemos mais aula, ele começou a ler porque ele disse que queria ler a palavra. Milagres. Depois você pergunta para ele, como é que foi isso? E ele não vai saber te explicar, porque não tem nada a ver com razão. Tem a ver com o poder de Deus. Essa é a vida que Deus tem para nós. É esse lugar que nós temos que viver. Se você não vive nesse lugar, e se você pensa que isso é um lugar só para liderança, você se engana redondamente. Essa é a vida do Espírito. E talvez se você não viva nesse lugar,
talvez você esteja no vale de ossos secos e precisa sair de lá. Porque esse é o lugar para todo filho de Deus, para todo aquele que tem o Espírito em si. Eu não estou dizendo que você vá orar por cada enfermo e todos eles serão curados. Isso seria mágica, não seria cristianismo. Porque existe um soberano Senhor que decide as coisas. Você não vai colocar a mão em todo mundo e vai ser curado imediatamente todas as vezes. Nem o apóstolo Paulo fez isso. Teve vezes que ele não curou, não orou e não curou. E eu não estou dizendo que curar o enfermo é mais importante que visitá-lo. Porque o nosso Senhor disse que nós deveríamos visitá-lo e ele não se esqueceria disso. Não estou dizendo isso. Mas definitivamente uma coisa não exclui a outra. O que é condenável é você curar sem ter misericórdia. É você curar para ver o espetáculo. É você procurar os dons como meio de espetáculo e não por misericórdia. Mas a palavra nos incentiva a visitarmos o enfermo e a orarmos para que ele seja curado. E mais ainda que ele seja curado. A palavra nos dá todo o crédito e toda a confiança para isso. Esse lugar não é um lugar só para liderança. Muito embora muitas lideranças sequer conhecem esse lugar hoje, porque nós estamos secos. E precisamos do Espírito Santo em nós, mais uma vez. Será que nós temos causado o alvoroço que esses homens causaram no passado? E repito aqui mais uma vez, eu não estou defendendo que nós temos que reviver a igreja de Atos. Eu não acredito nisso. Porque se fosse assim, a igreja de Atos viveria frustrada porque nunca abriu o Mar Vermelho. Não é uma questão de você reproduzir exatamente o que aconteceu. É uma questão de vivermos hoje o que a vida, o Espírito Santo tem para nós. Será que estamos causando o alvoroço que Deus espera que causemos? Tire a comunidade dessa terra, será que ela faz falta? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Confessar e pedir que Deus nos encha mais uma vez, amém? Porque esse é o lugar. Segundo ponto, o povo de Deus seca porque testa a paciência de Deus até o limite quando vive no pecado. Abra comigo aí, Efésios 5, do 15 em diante. Para nós sairmos do exílio espiritual e voltar para o lugar que Deus tem para nós, nós precisamos tomar cuidado como vivemos. Tomar cuidado como se vive. Efésios 5, a partir do 15, diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O contexto do texto aí, o apóstolo está falando de imoralidade sexual, de avareza, do falar obsceno, da participação nas obras das trevas. O apóstolo está deixando claro nos versos anteriores que é uma incoerência, se você é luz, viver nas trevas. Ele diz, olha, como vocês são luz, agora andem na luz. Não pratiquem mais o que vocês praticavam. Esse é o contexto do texto. E talvez você tenha secado, nós tenhamos secados porque não tomamos o menor cuidado como vivemos. Nós não observamos. Talvez não estejamos compreendendo qual é a vontade de Deus. Ou seja, de andarmos como Jesus andou. Israel foi mandado para o exílio porque não tomou cuidado como vivia. Porque permitiu que a idolatria entrasse. E depois disso, que a idolatria entra, quando algo começa a competir no seu coração com Deus, em seguida vem a queda moral. É sempre assim. Vem a devassidão e a destruição. Sabe, amados, nós cansamos aqui, cansamos. Você pode puxar no YouTube as pregações. Cansamos de dizer que salvação é somente por fé. Que você não pode acrescentar nada à obra da cruz, nada. Nada, absolutamente nada. Cristo é mais do que suficiente
para salvar cada pecador nessa face da terra. E isso é uma verdade inegociável do Evangelho. Nós jamais abriremos mãos dessa verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você creu, você compreendeu, nasceu de novo, você está caminhando com Jesus, recebeu o Espírito Santo. Entenda uma coisa, é agora que a guerra começa. É nesse exato momento que a verdadeira guerra inicia. Não acabou a vida cristã aí. É agora que a guerra começa. Como disse J.C. Riley, ainda existem inimigos a serem vencidos. Ainda existe um deserto a ser atravessado. Ainda existe um Egito a ser esquecido. Ainda existe uma cruz a ser carregada. Depois que cremos. A santificação jamais foi semelhante a um homem sentado numa poltrona, esperando ser levado aos céus. Ela é semelhante a uma batalha, a uma guerra terrível. Ela é semelhante a uma travessia, uma jornada perigosa no deserto, e não a um passeio no parque. A vida cristã é uma guerra, mas nós estamos mortos, num vale de ossos secos. Se Deus tirar esse pecado de mim, beleza. Se Ele não tirar, Ele me ama, Deus é amor. A guerra é nossa. Nossa. Não é tanto faz, a guerra é nossa. Deus está conosco nessa guerra, mas a guerra é nossa. E nós jamais podemos viver como se tanto faz, tanto fez. Quando nós fazemos assim, nós nos assemelhamos ao rei Davi, que enquanto estava dormindo no seu palácio, os seus soldados morriam na guerra. Nesse erro terrível que ele cometeu, quando ele tenta matar Urias, convencer Urias, melhor dizendo, a encobrir o seu pecado. Nós temos que ser como Urias nesse ponto, em que se recusou a dormir na sua casa porque os seus irmãos estavam lutando. E deixa eu dizer uma coisa, santificação, o seu pecado não interessa só a você, ele interessa ao corpo todo, porque você faz parte de um corpo. Quando você erra, quando você peca, quando você decide olhar para onde você não pode olhar, todo o corpo sofre. Sabe aquela história? Isso é entre eu e Deus? Que é outro jeito de dizer, eu sei que eu estou pecando, me deixa em paz. Não tem a ver só com você. Tem a ver com o corpo todo. Santificação jamais é um desejo para uma pessoa só. Não tem a ver com os seus vícios apenas. Não tem a ver com os seus pensamentos apenas. Tem a ver com o corpo todo. O corpo todo sofre quando nós erramos. Quando nós não lutamos o bom combate da fé. Paulo disse no final da sua vida. O que ele disse? Eu completei a carreira. Eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Existe um combate a ser combatido. E nós todos somos convocados, mas tem tantos adormecidos nessa guerra. E disse aí um pregador esses dias, que eu esqueci o nome dele. Satanás nunca está ocupado demais para balançar o berço de um cristão adormecido. Ele sempre está aí. Nós precisamos acordar, porque se nós não acordarmos e começarmos a lutar, se nós continuarmos vivendo abaixo do limite que nós temos que viver, jamais seremos cheios do Espírito. Jamais. Se nós não tomarmos cuidado como vivemos. Ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo disse o seguinte, olha, eu não conquistei nada na carta aos Filipenses. Não que eu tenha conquistado algo, mas uma coisa eu faço, deixando todo o pecado que ficou para trás, eu corro para o alvo da minha soberana vocação, eu corro para alcançar aquilo para o qual eu já fui conquistado. Eu corro para alcançar aquilo para o qual já fui conquistado, mas não conquistei nada ainda. O jogo está sendo jogado. Nós estamos ganhando de goleada, mas está sendo jogado. Nós não vamos perder esse jogo, mas está sendo jogado. Tem que jogar até o fim.
Camisa não ganha jogo. Tem que jogar. Está sendo jogado. E nós estamos sentados no banco de reserva muitas vezes, deixando todo o pecado para trás. E tudo que me atrapalha, eu corro para conquistar aquilo para o qual Jesus já me conquistou. Essa é a nossa vida. Nós temos que ter dois sentimentos sempre em nosso peito, irmãos. Um de plena paz, de vitória, de conquista, de segurança. Porque Jesus é mais que suficiente para nos salvar. E nós temos que ter outro sentimento de inconformismo total com a nossa condição. Porque não tem nada ganho. Não tem nada perfeito ainda. Nós estamos rumando à perfeição. Mas nós não podemos nos conformar com o pecado que ainda resta em nós. Nós temos que desesperadamente lutarmos contra ele, para que nós possamos ser cheios. De novo, é óbvio que eu sempre vou defender que nós temos que ter segurança em Deus. Essa palavra não é para abalar a segurança de um cristão verdadeiro. Ela é para abalar a falsa segurança. Porque a segurança verdadeira, se ela te leva a aproximar-se de Deus, como Paulo fazia, eu prossigo para conquistar aquilo para o qual já fui alcançado, eu tenho convicção que eu estou salvo, amém? Ela está te levando a aproximar-se de Deus. Mas se a sua segurança te leva a viver como você quer, ao desleixo, então isso não é falsa segurança. Isso não é verdadeira segurança, é falsa segurança. Isso não passa de ateísmo cristão. Já viram ateu cristão? Tem um monte. Diz que ama a Deus, mas vive como se ele não existisse. Pratica tudo o que ele manda não fazer. Ateísmo cristão. Se você diz estar seguro em Deus como forma de permanecer no seu pecado, é melhor reavaliar a sua situação. Sabe, irmão, Satanás fez uma proposta indecente a Jesus naquele monte, depois que Jesus jejuou: atira-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem. O que Jesus responde? Também está escrito, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Mas a sensação que eu tenho é que nós vivemos muito mais tentando a Deus, tentando a paciência de Deus, do que vivendo a sua palavra. Se nós quisermos ser cheios, nós temos que tomar cuidado como vivemos. E para finalizar, o povo de Deus seca, porque se entulha o seu coração das coisas do mundo e não deixa espaço para o Espírito. Para você sair do seu exílio espiritual, você precisa voltar ao lugar que você está. Você precisa desentulhar o seu coração das coisas deste mundo e deixar-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18, se você quiser acompanhar comigo. Na sequência do texto, o apóstolo diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, que leva ao louvor. Continuando aí o texto. O povo de Israel secou porque olhou para o mundo e o desejou. E nós secamos pelo mesmíssimo motivo. No ponto anterior nós falamos que nós secamos porque vivemos no pecado, aceitamos essa nossa condição e não nos livramos dele. Mas encher-se das coisas desse mundo não tem a ver só com pecado, tem muito mais a ver com o que não é pecado. Coisas boas, coisas lícitas, coisas permitidas por Deus, que nós vamos enchendo o nosso coração e não sobra espaço para Deus. E o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos o dom de transformar as coisas boas que Deus nos dá em ídolos. Carreira, dinheiro, família, poder, prazer, autoestima, sucesso, tudo isso vira ídolo em nosso coração. Coisas boas ou coisas neutras que Deus nos dá e nós transformamos isso em ídolos. Paulo, ele fala desse enchimento do Espírito com o vinho em um contraste, ou seja, a vida dominada pelo vinho de um lado, não se enchem do vinho desse mundo, e a vida dominada pelo Espírito do outro. A passagem aqui não tem a ver só com bebida alcoólica, a embriaguez alcoólica. Claro que tem a ver também, se você estiver chapado, não tem como você estar cheio do Espírito Santo.
né? Você vai acordar no dia seguinte, você é arrependido do que você fez, negando tudo que você fez. Mas não é só isso. A questão aqui é a vida dominada pelo vinho, mas o vinho na Bíblia tem a ver com a alegria desse mundo. A alegria que esse mundo pode dar. Então qual que é o contraste? É viver dominado, embriagado das alegrias desse mundo, seu coração cheio, em contraste com a alegria que o Espírito pode dar. É você viver com o coração entulhado, buscando as coisas desse mundo, e do outro lado viver com o coração cheio do Espírito. Esse é o contraste. E o apóstolo está defendendo que é impossível você viver com o coração cheio das coisas desse mundo e ao mesmo tempo cheio do Espírito. Simplesmente não cabe. É como você colocar a sua cama no quartinho da sua casa. Sabe aquele quartinho? Quem já viu o quartinho que era do Cacá? Antes. Quem já foi lá? Pode levantar a mão. Não cabia nada, irmão. É a mesma coisa que você queria enfiar uma cama lá. Você coloca a sua cama no quartinho? Naquele quartinho de bagunça do fundo da sua casa? Alguém coloca? Não coloca por quê? Porque não cabe. Porque não é adequado. Porque não tem jeito, está cheio de tralha da sua vida inteira que você acumulou lá. É isso que Paulo está dizendo. Olha, se o seu coração estiver cheio de tralha desse mundo, não cabe o Espírito Santo, você não vai ser cheio. Não vai completar. A palavra aí dá a entender a questão da totalidade. Se tem alguma coisa lá dentro, não tem como você encher toda, está ocupando um espaço. É fisicamente impossível, é isso que ele está dizendo. E o mais interessante é que encher-se das coisas desse mundo, embriagar-se com vinho, o verbo aí está no imperativo, você pode fazer. Qualquer um pode se entulhar das coisas desse mundo. Agora, quando ele passa, mas deixem-se encher pelo Espírito, aí o verbo está na voz passiva. Não é você que manda no Espírito te encher a hora que você quer. É deixem-se encher. O que o apóstolo está dizendo? A nossa parte é deixar o ambiente adequado. É deixar o coração vazio para que ele possa encher totalmente. Não é mandar no Espírito Santo, que é soberano. É deixar o seu coração preparado para isso, para que ele possa completar. Jesus falou de 4 terrenos, não falou? Que a semente não vinga. Qual que é o primeiro deles? O primeiro deles é aquele do qual você se deixa influenciar por Satanás. Ele rouba a semente. A semente cai na terra, mas Satanás vem e rouba. Quantos de nós não estamos sendo muito mais influenciados pelo pensamento desse século do que pela palavra? Eu posso citar facilmente 5 pessoas que eu conheço que citam um monte de coisa que coach fala achando que é versículo. Sabe aquelas coisas, Deus é pai, não é padastro? Tipo essas coisas. Influenciado muito mais pelo pensamento desse século do que pela palavra. Porque não lê a palavra. E é a palavra que dá vida. Enquanto nós continuarmos sendo influenciados pela serpente, jamais seremos cheios do Espírito. Segundo terreno, aquele terreno raso e sem profundidade. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. As coisas que precisamos nessa vida. Mas sabe o que a gente faz? A gente recebe com alegria essa palavra, que é uma promessa maravilhosa, mas a gente inverte tudo. Aí não é o reino em primeiro, é qualquer coisa em primeiro. Sabe aquela história? A mãe deu 2 moedas para o moleque, né? Ó, filho, uma aqui você compra sorvete, a outra você leva na igreja, que é para Deus. Aí o moleque tropeça e cai. Uma das moedas vai para o bueiro. O que ele fala? Ih, rapaz, lá se foi a moeda de Deus embora. É sempre assim na nossa vida. Sempre a moeda de Deus que vai embora primeiro. A gente fala assim, não, o reino de Deus só justiça em primeiro lugar. Mas sabe o que a gente fala? O que adianta servir a Deus se minha casa está destruída? Eu preciso ter tempo para minha família. Quem disse que é para você destruir a sua família? É para você servir e cuidar da sua família. São as duas coisas juntas. Jesus disse, não tem ninguém nessa face da terra que me sirva que não vai receber 100 vezes mais nessa vida. Servir a Deus jamais destruiu nenhuma família. O que destrói a família é a pessoa conduzir a sua família de modo errado. Ou às vezes uma tragédia qualquer que não dependeu da pessoa. Não tem nada a ver com o reino. Tem mais a ver com o futebol. Tem mais a ver com a cerveja. Tem mais a ver com a personalidade da pessoa que não sabe conduzir a sua casa. Não tem nada a ver, mas nós espiritualizamos. Olha, o que adianta?
E aí a gente usa isso como desculpa para colocar a nossa vida particular na frente do reino. Enquanto Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas aí nós queremos ser cheios do Espírito Santo vivendo dessa forma? Com tudo para trás? É tudo ao mesmo tempo. Mas nós nos recusamos, descumprimos. Terceiro terreno, aquele cheio de espinhos que sufocam a semente. Ou seja, as pessoas que vivem mais preocupadas com a própria vida do que com o reino, do que com a palavra, do que com as coisas de Deus. Viver em torno das nossas preocupações, irmãos, é descumprir um mandamento. Jesus disse, não andem ansiosos por coisa alguma. É um mandamento, não é uma opção, não é uma sugestão. Jesus não disse assim, toma um Rivotril lá de vez em quando e está tudo certo. Muito embora, se você precisa tomar, está tudo certo também, não tem nada contra. Já tomei litros disso aí, está tudo certo. Às vezes a gente entra em problemas. Eu não estou falando de patologia, eu estou falando da vida normal. Não andem ansiosos com coisa alguma. Porque quando nós andamos ansiosos, irmãos, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Que o centro do universo somos nós, e não Ele. Que o nosso universo, a nossa preocupação, a nossa vontade é o centro de tudo. Então nós vamos viver nos gastando todos os nossos pensamentos e todas as nossas energias nas nossas necessidades. E enquanto Deus não resolver isso, você não vai procurar outra coisa se não resolver isso. É isso que está dizendo. Mas na verdade, Ele é o centro do universo. E independentemente das nossas necessidades, Ele continua reinando. Se nós queremos ser cheios, é assim que nós temos que olhar. Parar de nos embriagar com o vinho do cuidado próprio. Encher o nosso coração de preocupação, que não sobra nada para o Espírito. Mas Jesus falou de um terreno bom, em que a semente vinga. Aquele que a semente cai e frutifica. Que é aquele do qual você deixou vazio. Quando você esvaziou o seu quarto. O quartinho do seu coração. E aí o Espírito Santo pode ocupar 100% dele. Quando você tirou tudo o que não prestava e agora Ele reina. E a pergunta é, qual parte do seu coração precisa desentulhar? Trabalho, família, desejos pessoais, autoestima, dinheiro. O que virou seu ídolo na caminhada? O que tem atrapalhado você a caminhar? Enquanto a nossa busca por Deus for dividida, enquanto ela for de ânimo dobre, nós seremos, como Tiago disse, ondas do mar. Não conseguiremos nada do Senhor. Tiago disse, vocês pedem e não recebem porque pedem mal para gastar nos seus próprios deleites. Porque o nosso coração está dividido, sabe por quê, irmãos? O que nós chamamos de busca de Deus é a busca do próprio eu. Nós chamamos de busca de Deus que nós estamos fazendo, mas nosso coração está dividido. O que nós queremos é mais vinho desse mundo, na verdade. Nós estamos buscando a Deus para Ele nos dar mais vinho, para a gente se embriagar com as coisas dessa terra. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Nós estamos fazendo isso. Se nós não criarmos um ambiente correto para Deus ocupar o nosso coração, nós seremos escravos da nossa própria vontade. Assim como Israel se tornou escravo daquilo que admirou, a Babilônia, o seu ídolo que você criou no seu coração vai te arrastar para fora da terra de Deus. Ele vai te escravizar e ele vai te matar. Seja esse ídolo a sua família, seja esse ídolo o seu trabalho, seja esse ídolo qualquer coisa boa que Deus tenha te dado. Se você transformar o que Deus te deu no seu ídolo, Ele vai te arrastar para fora da terra prometida. Ele vai se tornar o seu Deus. E Jesus não admite dois reis no trono do seu coração. Nós precisamos parar de chamar o que nós chamamos de busca de Deus, porque é a busca do próprio eu. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. A pergunta nessa manhã é, que separa a junta da medula: somos idólatras cristãos? Ou seja, transformamos a Deus numa divindade, em que nós chegamos, fazemos algumas ofrendas e esperamos receber em troca? Ou seja, eu entrego para Deus, eu estou indo lá no culto de manhã, eu estou fazendo um sacrifício.
Eu estou indo na célula, eu estou abrindo minha casa para a célula, eu devolvo o dízimo, eu dou uma oferta, e aí eu espero receber algo em troca de Deus. Idólatra cristão. A busca por Deus tem que ter como Deus no fim dela, como um fim em si mesmo. Nós temos que buscar a Deus porque Ele é Deus. Não porque Ele vai nos dar algo. Isso é buscar a Deus de todo o coração. Porque se não for assim, a busca que você chama de busca de Deus, ela é uma busca por você mesmo. E uma boa maneira de avaliarmos isso é a nossa vida de oração. Sua vida de oração está lá pedindo para você desenrolar o financiamento, os filhos ir bem na faculdade, dá tudo certo no trabalho e não tem nada, nenhum problema pedir essas coisas. Mas é um sintoma muito grave se você só pede essas coisas e não busca o reino em primeiro lugar. Se você não busca a Deus para se parecer com Ele. A pergunta é se nós amamos a Deus a tal ponto de abrirmos mão de todo esse vinho para nós buscarmos apenas a Ele e sermos parecidos com Ele. Se na nossa busca por Deus nós perdemos o interesse pelas coisas do mundo, porque isso é santificação na sua mais pura essência, quando nós perdemos o interesse pelas coisas desse mundo. As suas orações são assim, para você conquistar mais vinho apenas, ou você tem se derramado na presença do Pai e você diz: Pai, 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 saudade de você, Pai. Que saudade de casa que eu tenho. Nada nessa vida, Pai, me atrai mais. É o Senhor que eu desejo, eu preciso da sua vida, eu preciso me livrar desse pecado, eu preciso que você me encha. Mais uma vez. Ou as nossas orações são listas de supermercado. Senhor, isso, e mais isso. Se nós agirmos assim, nós nunca seremos cheios, porque não transformamos Deus em um ídolo.